A fome espiritual, Mateus 24, Mateus 24, versículo 7. Versículo 7 é suficiente. Ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas olha isso agora. Então agora, quando a grande tribulação vem, o Senhor já fez uma tribulação miniatura, uma amostra grátis da grande tribulação, para que vocês, povo abençoados, vocês possam fazer decisões sérias. Que ele está dizendo que, primeiro, os profetas que estão falando com vocês agora, se eles podem comandar o céu para abrir, o céu ouve e a chuva desce. Então, naquele tempo, a Bíblia diz que eles vão fechar os céus. É por isso que eles fecham os céus. Lembrem-se que eu já vi aquele tempo, certo? Lembra que eu vi que eu andava e não havia nenhuma folha no chão. Nem uma folha cresceu. E os dois profetas estavam se movendo. E eles estavam tão cansados. Nós estávamos tão cansados. Isso significava que nós estávamos vindo de uma grande batalha. E nós estávamos cansados e observávamos que nenhuma folha estava vivendo. Nós estávamos andando bem lentamente, supervisando a terra no ministério do Senhor, no ministério daquela hora. Então, este cavaleiro agora, ele usa muitos instrumentos, meus filhos. Ele usa muitos instrumentos. Este cavaleiro aqui, ele usa muitos instrumentos, porque a seca, o fechamento do céu, isto também trará inflação no preço do alimento. Porque se ele diz que é 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, então isso se chama hiperinflação. Deixa eu dar um entendimento claro dessa inflação. Vocês viram a inflação no Zimbábue? Quando eles carregavam pano, eles traziam dinheiro em um saco, muito dinheiro para comprar pão. Isso é nada. Vocês viram a inflação na Venezuela? Onde foi inacreditável? As pessoas tiveram que ir até os lixos, tiveram que comer pele de frango podre. Alguém que tinha jogado aquilo por 3 dias, as pessoas estavam comendo isso. Eles pegavam aquelas peles cruas de frango podres do lixo. Este tipo de inflação que vocês viram na Venezuela. Vocês viram isso? Vocês viram o tipo de crise econômica na Grécia? Outro dia na Grécia? Pega tudo isso. Todas estas são nada. Junta todas elas, isto é nada. Nada. Ei, vocês ainda vão querer estar por aqui? Eu estou sentindo os meus pés cansados. Podemos fazer um intervalo? Mas vamos terminar em um outro ponto. Porque há o físico, o aspecto físico e espiritual. E eu tenho que passar por isso muito rápido. Porque hoje nós já lidamos até agora ao 4º selo. Não há pânico. Eu tenho que chegar até o 4º, mas eu estou cansado um pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo, então nós vamos exaustamente, porque há fome espiritual e fome física, as duas. Lembram de Amós capítulo 11 e 12? Amós 8, que eles teriam fome, mas não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus, vocês se lembram? E ninguém vai dar a palavra para vocês. Vocês se lembram aquelas mulheres hebraicas que teriam as duas que cozinhar no mesmo forno? Elas estavam trabalhando, elas estavam assando pão de manhã, à tarde, à noite, toda a festa eles assam pão. Vocês podem imaginar uma mulher judia dividindo o forno dela? Isso significa fome. Nós vamos chegar aí. Este é o nível de fome que vai acontecer. Vocês se lembram que lá no portão que eles lutavam pela cabeça de um jumento para comer a cabeça do jumento?
Então vocês já estão começando a entender que simplesmente já o fechamento do céu já vai causar falta de alimento. Então os preços vão crescer muito. Então se vocês quiserem ter uma amostra ou um vislumbre, olha a Venezuela. Quando a Venezuela abusou de mim e eu feri aquela nação. Vocês se lembram da Venezuela e eles não lidaram bem comigo e eu feri aquele país? E então, depois disso, olha o que aconteceu em Zimbábue. Eles tinham que carregar dinheiro dentro de um saco para comprar pão. Veja o que aconteceu com a Grécia outro dia. E muitas inflações que vocês viram, elas são nada comparada com o que está vindo. Este cavaleiro, ele é devastador. E ele tem uma balança, a balança da justiça. A balança, ele divide a terra em dois, a congregação em dois. O óleo e o vinho, isto fala daqueles que estão bem. Mas ele fala do aspecto espiritual. A igreja do óleo e do vinho. A igreja onde o olho está fluindo, os que permanecem firmes. Porque naquela igreja haverá avivamento. Lembre-se que haverá 144 judeus que vão ministrar. E estes dois profetas estarão ministrando, defendendo-os. Porque aqueles vão lutar contra o anticristo, que vieram para lutar os cristãos. Vocês se lembram da água dos peixes mortos? Isso é muito claro. Você já pode ver o poder que eles têm para guerrear. Então, de qualquer maneira, vocês se lembram o fim. O anticristo os confronta quando eles terminam o testemunho. Então, o anticristo vem e os mata. Não, não é que eles o venceram. O Senhor permite que eles os matem, porque o testemunho deles terminou. Lembre-se, o poder deles, que até o sol é sacudido. Então chega no fim, o Senhor os entrega. Lembre-se que a morte, eu já vi essa morte, que eu saí do corpo. E então eu estava olhando para aquele corpo morto assim, por 3 dias e meio, certo? Então vocês sabem que o Senhor é supremo, é soberano. O Messias venceu a morte, certo? Então nós também vamos vencer a morte. E, aleluia, então estou falando desta missão aqui. Então, eu não quero fazer isso com pressa, porque aqui há uma mensagem muito poderosa para a igreja, esta geração, mas ele está dizendo para vocês que quando você ver o coronavírus começando a golpear as nações, agarrando as nações com medo, então, vocês sabem que há uma praga que veio da quebra do 4º selo, a profecia que eu dei há 5 anos atrás, e como foi fiel, como se cumpriu, eu ainda disse, começou na Ásia, e eu disse que ainda faltava kits para fazer a cultura, e eu disse, era uma tribulação de enfermidade, era uma angústia de enfermidade, uma emergência de enfermidade, era insuportável. Então, quando eu vi isso, entendem? Quando eu dei aquela profecia, quando você vê o coronavírus e o que ela está fazendo, e agora entrou no Quênia, então isso deveria dizer para vocês que há uma dispensação que está acontecendo, que há alguns elementos que vão demarcar essa dispensação. Eu disse, o derramamento de sangue, engano, vão adorar outro, vão adorar o diabo, e então derramamento de sangue. Então estou falando daquela treva, daquele tempo de trevas terrível, aquela morte abominável que vai acontecer. Porque estes profetas, eles fecham o céu. Então será uma morte insuportável, horrenda. E naquele tempo nem mesmo uma folha cresceu, porque eles fecharam o céu. Então, o preço do alimento, agora eu dei o exemplo da Grécia, a hiperinflação da Grécia, e então a crise econômica no Zimbábue, na Venezuela, tudo que você quiser pôr, a Uganda também, hiperinflação que aconteceu na Uganda, tinha que carregar um saco de dinheiro para comprar pão. Então, lembre-se que tudo isso é nada comparado com o que está vindo. Então, a pergunta é, quando você vê o coronavírus e anunciando esta próxima dispensação, vocês ainda querem ficar aqui? A quebra do 1º selo do rolo do Deus Todo-Poderoso,
o rolo santo de poder at the throne of power. no trono de poder. The scroll O rolo that has que inscription tem as inscrições of the events dos that define the eventos prophetic que timeline of the definem a church, linha do tempo profético of da the whole igreja, earth, the world. de toda a terra, do mundo. And we were E talking nós about estávamos falando the third do seal, terceiro selo, and already e já I described eu to já you descrevi the para third living vocês creature o terceiro ser at the vivente, throne of God Almighty no in trono heaven, the do throne Deus of power. Todo-Poderoso no céu, o trono do And poder. also I had the E eu privilege of também tenho o describing to privilégio you de the descrever para interaction vocês a interação these two que estes prophets dois have profetas têm with com the creatures at com the os center of seres the throne of God viventes Almighty. no centro do trono do Deus And so, Todo-Poderoso. E então, we saw very nós clearly vimos muito claramente that que the third o horse of the terceiro apocalypse is a cavaleiro black do horse, Apocalipse é um cavalo black preto, standing e for preto representa lack, falta, scarcity, escassez, depravity, privação, pain, dor, loathsomeness, and algo all that. abominável e tudo isto. And then we also saw E nós também vimos that que this particular horseman, when he's being released, este cavaleiro em particular, quando ele é liberado, a voz fala the center of do the throne, centro do trono. the voice from among the four A living creatures voz from the center of the entre os throne. seres viventes no centro do trono. And the voice says, E a voz "A quart diz, of wheat for a day's wages, quarto de trigo por um dia de trabalho 3 quarts of e barley 3 quilos de for a day's cevada wages, less por um nutritional denário. value. Ou seja, é menos nutritivo a Wheat is more cevada. nutritious. Barley is less nutritious. Trigo é mais nutritivo e a cevada é menos And so, nutritiva. Então, We saw that nós all vimos these horsemen que are todos estes released cavaleiros são liberados by Christ Jesus, the por Lamb of God. Cristo Jesus, So o it Cordeiro de really Deus. touches your Então, heart as a realmente church toca o teu coração to say, como wow, igreja, so this is the dizer, other side of the uau, Messiah então este é we o had outro not lado known. do Messias que nós não Because the conhecíamos, church has known the Messiah, porque Christ a Jesus, igreja the tem Messiah, conhecido Cristo the Jesus, o loving Messias, Savior, como o the Salvador humble amoroso, and meek, aquele que é manso e deliverer that humilde, aquele libertador que veio através da manjedoura em Belém. But now this other side of Mas him, agora the este side of outro lado authority, dele, o power, lado and da judgment, autoridade, do poder e do and remember, juízo, he is at the e lembrem-se center que of ele the está throne. no centro do trono. He's right there at the center of Ele the throne. está lá, bem no centro do And if you trono. follow very well, you E find se that você all seguir heavenly activity muito claramente, você vai ver que toda a atividade celestial gira em torno dele, porque os 4 seres viventes que representam Deus Pai estão ao redor dele. Todos os 24 anciãos estão ao redor dele. E quando eles o adoram, então há uma multidão incontável de hostes celestiais, de milhares e milhares, que nós nem sabemos o número, que adoram aquele que se assenta no trono. Eles adoram o Senhor Deus e o Cordeiro. E então, se você olhar muito cuidadosamente, pela forma como isto está estabelecido, o Senhor envia este cavaleiro para conquistar os 4 cantos da terra, os primeiros 4 selos. Este são 4 dos 7 selos, para liberar os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós vimos claramente aqui que quando ele quebra o terceiro selo, ele diz 1 quilo de trigo. Na verdade, 1 quilo de trigo é o suficiente para uma pessoa só por um dia. E uma família, normalmente, você fala de 10 até 12 pessoas, a família normal. Então, há fome.
E, na verdade, ele fala de alta hiperinflação, significando você trabalha, mas não compra o suficiente. Então, ele diz que o cavaleiro do cavalo preto, ele tem tantos instrumentos à sua disposição, ele tem uma balança, e ele está pesando o trigo, ele está pesando o pão. Porque aqui no Quênia, algumas vezes, as pessoas dizem, então, no Quênia eles comem o ugali, que é feito com milho, a farinha de ugali. Então, no caso, considerando o Quênia, é o ugali que está sendo medido, que é o pão queniano. Então, aquela balança também é uma balança de justiça, porque você vê que ele divide em dois. Há um grupo que é para a ira de Deus, destinado à ira, e o outro grupo que é que é mais leve e suave, a ponto dele dizer, não toque. Então, esta é a igreja que perseverou através do óleo da oliveira, certo? Então, ele tem muitos instrumentos, um deles são os gafanhotos. Os gafanhotos, vocês veem a praga de gafanhotos que eles construíram. Então, eles estão contribuindo para esta alta dos preços, porque eles estão criando a escassez que está cumprindo o propósito do cavaleiro do cavalo preto. Mas pelo próprio mérito dele, ele fecha o mercado financeiro. E também durante a dispensação dos céus fechados, quando o céu é fechado e não chove, há escassez de acordo com a lei do homem, então não há alimento, então provoca uma hiperinflação. Então, nós vimos que Jesus se referiu a isso em Mateus 24, 7. E se você for a Ezequiel, o livro de Ezequiel, povo abençoado, enquanto nós avançamos esta conversa, o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 4, e então o versículo 16. Então ele me disse, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade a comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Eles ficarão chocados ao se verem uns aos outros e definharão por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Então você entende realmente por que ele está trazendo isto para a terra. Mas ele também está falando de racionar comida, a balança. Esse é um tipo de situação que ajuda a entender a escassez que vai atingir cada pessoa. Isso significa que os dentes deles ficarão longos e a carne das pessoas vão definhar. Então, de qualquer caso, se vocês ouvirem da hiperinflação que está vindo, e você ouvir que o derramamento de sangue está vindo, engano e adoração ao diabo que está vindo, então você tem que fazer uma decisão racional de sair fora daqui e de ter o seu plano. Não tem nenhum outro plano. Ou você vai, se você quer ir para o céu, então você tem que se preparar adequadamente, conforme está escrito no livro de Levítico 26, 26. Levítico 26, 26, ele diz, e nós vimos muito claramente que há tanto a respeito do cavaleiro, do cavalo preto e do cavaleiro do cavalo preto e o terceiro ser vivente que traz para esta geração para descrever por muito tempo. Até mesmo agora, há algumas coisas que eu não descrevi a respeito do terceiro ser vivente. Há alguns aspectos que eu não estou descrevendo da minha conversa com ele. Mas vocês podem ver que o Senhor está me permitindo falar um pouco mais e dar a vocês uma pequena
uma imagem daquilo que transpirou no trono. Deus é muito sério. Deus é o Criador. Ele é o poder supremo. Então vai chegar o tempo quando todas as pessoas vão reconhecer isso, de que o Senhor é o seu Criador, então eles precisam obedecer, certo? E ouvir. Então, Levítico 26, 26, ele diz... Levítico 26, 26... Ele diz: quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno, e eles repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então, novamente, ele ainda está falando a respeito da fome, da escassez, da falta e da morte que está vindo. No aspecto físico disto, porque eu estou vindo também ao espiritual, mas essa é a falta física. As pessoas estão definhando total falta de alimento, aquilo que os gafanhotos estão comendo, estão devorando a terra. Então, isto mostra um pouco do que está adiante aqui. Então, isto fala para vocês e explica para vocês que provavelmente não é uma ideia muito sábia de entrar nesta dispensação da tribulação. Então, isto deveria acender um avivamento na terra para que as pessoas pudessem aceitar o Senhor e então entrar no glorioso reino de Deus. Porque ele diz que a mulher judia, ela sempre está assando pão. Elas assam pão em casa, ela não compra pão. Ela assa o pão dela. Ela assa para o almoço, para o jantar. Então ela está ocupada no forno. E então agora, ele está dizendo que 10 mulheres, pelo número, você vê a intensidade e a severidade e a magnitude da profundidade da fome. Quão devastador e furioso será que 10 mulheres agora vão assar pão em um único forno. Isto fala da falta de trigo, da falta de pão na terra. E tudo isso eu ainda estou falando no senso físico, para depois levar ao espírito espiritual, que é a fome mais dolorida. Então ele diz que a balança que ele está carregando em sua mão é a balança da justiça. É a balança da palavra de Deus, para que vocês não tratem a palavra de Deus de forma injusta. Ele está vindo para checar numa geração como que essa geração tem tratado a palavra de Deus injustamente, desonestamente, da forma como você vê os pastores globalmente estão usando a palavra desonestamente, injustamente, e não estão ancorando a palavra na sua missão original, que é a justiça, que é para ser pregada no fundamento original, que é para transmitir justiça a uma geração para que eles possam adorar o Deus Santo. Então ele está dizendo que, baseado na escritura que nós lemos, então a balança é essencialmente o emblema da escassez. É o símbolo desta escassez. Que vai ser, o seu pão vai ser pesado para você. Ele vai ser pesado em termos daquela quantidade. O livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, ele diz, 11 ao 14. Amós 8, 11 ao 14. Ele diz o seguinte:
Ele diz: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água. Então você vê que agora ele está mudando, ele está saindo do campo físico e dando a implicação espiritual da liberação do cavalo preto. Porque ele diz, dias estão chegando, declara o Deus soberano, que enviarei uma fome sobre essa terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Isto é espantoso. Nesta hora, esta transmissão está sendo transmitida ao vivo, está no Twitter agora, então é acessível, agora é acessível. Mas ele está dizendo que vai chegar um tempo quando agora vocês vão chorar, vocês vão gritar: oh, eu desejaria que alguém pregasse para mim. Você pode me dar uma palavra? E eles não vão conseguir dar para vocês nenhuma palavra. Você vai procurar para alguém e você fala: você é um judeu, me liberte. Ele vai dizer: me deixe em paz. Ele está falando a respeito da escassez que está vindo. As pessoas vão se arrastar de cidade em cidade, do norte ao sul, do leste ao oeste, significando em todas as direções, procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar. Isso só pode falar de um tempo da dispensação dos céus fechados, quando o céu fechar, mas agora ainda o céu está aberto. O céu ainda está esperando pela noiva de Cristo. Mas será que ela está pronta para entrar? Eu vi os gloriosos degraus. E eu já ancorei isto na tremenda visão do cavalo amarelo, que é 29 de setembro de 2009. Então eu vi aquela igreja subindo os gloriosos degraus. Então tudo aquilo que vocês precisam para facilitar a sua entrada no céu, vocês até mesmo registraram a glória no céu. Que geração para quem tudo foi facilitado. Então ele está dizendo que nesta hora é muito importante entender que a porta ainda está aberta, o céu ainda está aberto. É por isso que você vê Isaías 26, nós lemos versículo 20, onde ele diz: vai, meu povo, entre nos seus quartos e feche a porta atrás de vocês. Feche a porta, então a porta vai fechar, assim como aconteceu no dia de Noé, Gênesis 7:16, que os animais que entraram eram macho e fêmea de toda a criação, e então o Senhor, o próprio Senhor fechou a porta. E você vê também o fechamento da porta em Mateus 25:11. Quando o Senhor Jesus fecha a porta, então ele diz que a dispensação do céu fechado está vindo. Quando a palavra não será encontrada, quando a luz, esta luz que nós já falamos, e nós dissemos, a luz, que a luz vai terminar. Somebody can help us here to fetch this water so that it may not flow towards the pulpit from the AC. I wish you could shut down the AC behind there. So, então, the light, a luz. So, the light, while the light ele is diz, on, enquanto temos while luz, the light is still here, enquanto a Jesus luz gives ainda that. está aqui, Jesus Just a falou few days to isso. the cross. Há poucos The dias one that antes says de ir is para a not- cruz, ele He's disse, not God, or he's not sent of God. he's aqueles not que the eles rabbi, he's not the diziam, teacher. não, ele não é Deus, ele não é enviado de Deus, os rabinos, os mestres diziam, That one is the one now. aquele que agora, They say. Eles I mean, dizem, he warns them about ele, darkness coming. quer dizer, ele Meaning, I'm os about to leave. avisou que
as trevas estavam vindo e que ele estava prestes a partir, e ele disse, daqui a pouco eu vou partir. João 13, ele diz isso. Então, em João 14, você ouve ele dizendo, eu estou indo para o Pai. Mas não há uma geração melhor para o qual isso faz mais sentido do que vocês, porque vocês agora podem ver que a dispensação das trevas está já ali no horizonte. Estamos juntos quando o céu estará fechado. Então ele está dizendo aqui, em Amós, capítulo 8, novamente, vamos ler, versículo 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E naquele dia, as jovens belas donzelas e os rapazes fortes, eles desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha e o pecado de Samaria, os que dizem, eu certamente juro pelo nome do seu Deus, como ele vive, assim como o seu Deus vive, ó Dan, ou eu juro pelo Deus de Berzeba, assim como Deus vive, eles cairão para nunca mais se levantar. Ele está prometendo juízo. Ele promete juízo. Não apenas de escassez, não tem como escapar. Se você esperar até que eu chegue a algumas das trombetas e dos juízos quando eles vêm, quando os juízos de Deus agora descem, então você vai ficar chocado, porque você vai ver que tudo está fechado. Tudo está fechado. É inacreditável o que Deus vai fazer com esta terra. Essa terra que vocês amam tanto. É inacreditável o que Deus faz com a terra. Aleluia. Aleluia. And then he says, e então ele diz, in 2 Kings, em 2 Reis, chapter 19, capítulo 19. 2 Kings, chapter 19, Segundo livro de Reis, 19, verses 1 to 7. Versículos de 1 a 7. 2 Reis 19, 2 Kings 19, 1 to 7. 1 a 7. Can somebody wipe this water from here, please? O profeta do Senhor está pedindo para alguém retirar uma água de algum lugar lá. 2 Kings 19, 1 to 7. Segundo livro de He Reis says, 19, de 1 a 7, ele diz, when King Hezekiah heard quando o this, rei Ezequias he tore ouviu his isso, clothes ele rasgou as suas vestes and put on e pôs roupas de luto and went into the temple of e the entrou Lord. no templo do Senhor. He sent Ele enviou Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário de Sebna e os sacerdotes principais, todos vestindo pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Versículo 3. E eles lhe disseram, isso é o que Ezequias diz. Hoje é um dia de angústia e de repreensão e de humilhação, desgraça. Estamos com uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas ela não tem forças para fazê-los nascer. E pode ser que o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar e ridicularizar o Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. E ele continua no 5. Então os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, e Isaías disse, assim diz o Senhor. Isaías disse, não tenha medo das palavras que você ouviu. Aleluia. Das blasfêmias com as quais os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar uma decisão de retomar ao seu próprio país quando ele ouvir uma certa notícia. E lá eu o farei morrer à espada.
So this is a very Então, difficult time isso é um tempo muito difícil. of mourning. Um tempo de clamor, de choro. Então, o cavalo preto, The wars ele representa as guerras in the land na terra. and mourning E in the land. clamor e choro. And the time of E o tempo de trevas e escuridão. light. Não há luz. Thank you so much, Kisumu, for writing, because people are waiting Muito in obrigado, Kisumu for you Kisomo, there. porque vocês estão escrevendo e as pessoas time of estão darkness esperando. E o tempo das ignorance, trevas e because da there's no ignorância, word. porque não há palavra. There is excessive scarcity, Há uma escassez and excessiva e excessive inflation at that time. excessiva Depravity inflação and naquele lack. tempo. The spiritual Privação scarcity e falta. is all over the land. Escassez está em toda a And God terra. himself deprives Escassez them of espiritual. spiritual food. He takes it Então o away próprio from them. Senhor retira deles o alimento espiritual. Famine of bread Fome is de terrible. pão é You all terrível. know that, Vocês right? todos sabem disso. That when people Que starve quando as from pessoas bread, começam a it's morrer terrible. de Famine fome is por falta de humiliating. pão, isso é muito But the humilhante. famine Mas of a the fome word da of God palavra is de Deus even worse. é muito So then there is pior, no hope. porque então não há esperança. That's what he's saying. É isso que ele está dizendo aqui. And he's saying E ele está dizendo que naquele processo, enquanto este tipo de devastação está acontecendo na terra, entretanto, há um outro produto, há uma outra colheita, há uma outra população que representa o óleo e o vinho. E ele disse que o óleo é o fluir da unção do Senhor. Então esta é a igreja que ainda sustenta o Espírito Santo. É por isso que eles são fortes e eles conseguem sobreviver nesse tempo terrível. A fidelidade do Senhor. O Senhor pode até fazer vocês prosperar nas piores circunstâncias, porque eles são firmes, perseverantes pelo Senhor, sustentando a fé. Mas o Espírito Santo é aquele que está ajudando-os, conduzindo-os, fortalecendo-os, facilitando para eles. Entretanto, para estes aqui, vocês se lembram que isto é na grande tribulação? Então, a não ser que vocês são parte dos 144 que vão ministrar, o Senhor tem a sua forma de facilitá-los, mas será muito horrível, muito difícil. Até mesmo o ambiente será inacreditável para a sua fé. A marca da besta, a perseguição. E então, você não pode dizer, vou esperar, porque vai haver o ministério dos 144 judeus. Entra agora, entra agora. Entra agora. Porque vai ser terrível de qualquer forma para aqueles que permanecerem, certo? Então ele diz, a fome da palavra vai ser muito devastadora e muito difícil. As pessoas vão sofrer inacreditavelmente. Será muito difícil para os cristãos por causa da perseguição. Tudo vai se tornar contra eles. Para aqueles que permanecerem firmes. Mas estes vão andar com o Espírito de Deus naquele tempo. Muito mais do que no Antigo Testamento, certo? Então agora. Portanto, neste tempo, em uma escala menor, durante este tempo, antes que a grande tribulação e a tribulação venham, ele está falando a respeito da igreja que está debaixo do avivamento do Espírito Santo. Se este é o princípio das dores de parto para este aspecto da grande tribulação, então ele está falando da igreja cheia do Espírito Santo, que agora é exonerada da apostasia, da corrupção, da depravação. Ela é favorecida por Deus. Isso não é verdade? Nós já estamos vendo que aqueles que estão nesta igreja, neste ministério, quando há o serviço de cura, você não ouve que alguém foi curado de outra igreja. Você ouve que aqueles que trazem os aleijados aqui, que sincronizaram, quando o Senhor comanda que os aleijados agora levantem, eles levantam e andam. Então você pode ver um pequeno exemplo do favor de Deus que Ele vai apresentar para os seus eleitos fiéis, os eleitos de Deus.
Mas agora it's harsher in the great é mais tribulation, right? difícil na grande tribulação. And so there Então, also their faith, haverá their a faith fé in Christ deles em and Cristo. the persecution will be A unbelievable. perseguição vai ser inacreditável. E então, But their steadfastness, mas some a of them are perseverança slaughtered, and deles, then, alguns I deles think they are vão ser butchered, mortos. and Eles then serão you will see when the massacrados. there's a seal ahead of us here when Então, all their souls are under the altar and há- they're crying for vengeance. Há um selo aqui, o quinto selo, They're em not just que crying eles for the estão kingdom clamando come, por vingança. But that there be Mas justice, o Senhor está retributive dizendo que o justice. reino está vindo e então haverá For the people justiça that butchered them, para as persecuted pessoas them. que Can os we move on now perseguiram. to the fourth seal, blessed Podemos mover agora para o quarto people? selo. Finally, the fourth seal. Finalmente o quarto selo. Amen. Amém. Finally, the fourth seal. Finalmente o And for quarto you as a selo. church, E your para position is vocês, very como clear. igreja, a posição de vocês going é to muito present clara. to you very clearly Eu vou that for you, apresentar you para want vocês muito all this to claramente happen. que vocês, quando verem tudo All isso this you acontecer, see, you would want tudo it to isso happen because que- of what is about to happen to the que earth, right? vocês vão ver o que vai Because of what acontecer you com a stand terra. for. Porque aquilo Can we go pelo for qual the fourth vocês seal before I come têm to that? permanecido, Now, nós vamos this fourth chegar seal, agora. before we start Este it, I want quarto to say selo, antes de começar, this is eu the one quero that now dizer touches on the que este coronavirus. agora é o que This toca is no what you see, coronavírus, breaking que news. você vê que foi liberado globalmente nas suas TVs, nos seus noticiários. And so now, Então agora, Revelation chapter 6, Apocalipse I'm reading capítulo verses 6, 7 eu vou to ler 8. versículos 7 a 8. says, Ele diz: When the quando o Lamb cordeiro opened abriu the fourth o seal, quarto selo, I heard the eu voice ouvi of a the voz fourth do living quarto creature ser saying, vivente "Come." dizer: In other words, venha. come and see Em what outras sin has palavras, done to this venha e veja Sin o que, has done to the o world. que I o have pecado said this, fez right? com a terra, com o mundo. Eu agora tenho que liberar I isto. looked, Venha, and then, do eu you olhei realize that it e is the diante de living mim creature estava um cavalo sending them? amarelo. Is somebody with me? Alguém está comigo? Do you realize it's the Vocês living entendem creatures at the throne que that são os seres execute the viventes authority no trono of que judgment. executam a autoridade They are now do juízo. involved in the cascade Eles of agora judgment. estão envolvidos And it's na very shocking cascata de because juízo, porque é muito you terrível, quickly porque realize agora that these two você prophets percebe que actually have estes a dois profetas, close relationship na with the verdade, four têm living creatures. um relacionamento muito estreito, Their muito ministry perto dos quatro is seres related viventes. E o the ministério instruction of the deles four living está creatures. totalmente conectado à I put it instrução better for dos you? quatro seres viventes. You Posso realize colocar that the melhor? ministry of he who Você speaks vai with perceber que o ministério deste que actually fala com vocês, na directly verdade, connected está or instructed diretamente direcionado ou instruído pelos of the selos, scroll that the Messiah os is selos do breaking. rolo que o Messias Is there está anybody who can quebrando. see that? Alguém já pode ver isto? Ou alguém não pode ver isto? Directly Diretamente grudado, pregado seals. aos selos. because you see, Porque every time the você vê seal que is toda broken, vez que um a selo é creature comes quebrado, to them. um ser vivente vem até eles, então vem um cavaleiro e eles vêm à terra, eles fazem o pronunciamento, então você vê o cumprimento, a manifestação da profecia. Não percam isto de vista, certo? Isto te diz que o tempo mudou, certo? E que agora nós estamos em uma outra dispensação, a dispensação quando o relógio do céu está correndo pela linha do tempo profético de Deus, e é por isso que vocês estão vendo isso que está acontecendo na Terra. E você vê que isso dói tanto no coração de Deus quando qualquer nação tenta ignorar estes dois. Veja a nuvem de Deus sobre a tenda. Isto é o mais próximo que alguém chegou de Deus Pai. Veja esta imagem aqui no telão. Então, a forma como essa geração, o amor com o qual essa geração tem sido tratada, mas agora este quarto selo é aquele que toca no coronavírus, e é por isso que eu vou fazer isto muito diligentemente para vocês. Ele diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte. E o inferno, e o Hades, o seguia de perto. Nós podemos parar lá. Eu já dei a descrição, porque quando eu olhei para o cavalo amarelo, a forma como ele é tão pálido, a palidez deste cavalo.
his paleness, a palidez dele, his paleness a palidez dele is more of greenish é yellow, mais na cor amarelo esverdeado. an animal skin, human Sabe, skin, essa animal pele, being ou a pele animal, with green. com Normally verde. talks about rot. Normalmente, quando você vê essa pele esverdeada, você está falando de podridão, decomposição. So decomposition. Então, talks about decomposing, está falando de decomposição, like rotting assim skin. como So it's pele unbelievable situation. apodrecida. Então é uma situação As if inacreditável. inside is with pus, E dentro tem pus, gangrene, gangrena, green. Greenish. verde, esverdeado, pus esverdeado. But the description Mas a descrição of that ashen Deste- green pale deste verde pálido really befits the realmente description of death. se But you encaixa see na the rider. descrição da morte. Now E look se at the você rider ver that o I had an cavaleiro, interaction. I'm going to describe o to you that cavaleiro interaction com at quem the eu throne of tive God uma on that conversa July 29, naquele 2009. 29 de julho de 2009. Mas eu estou tentando enfatizar algumas coisas muito importantes a respeito deste encontro, que é simplesmente um encontro tremendo. Foi um encontro muito terrível encontrar este cavaleiro e o cavalo. O próprio cavalo, na verdade, o cavaleiro, ele tem um turbante na sua cabeça, a parte da frente é trançada, é torcida, há duas tiras de tecido trançadas. Então, ele é torcido, mas são dois, então eles são trançados para segurar o turbante. Então, ele é amarrado atrás e ele forma um rabo de cavalo atrás, bem comprido. Mas, novamente, dentro, os olhos são afundados e podres. E o sangue podre está fluindo, escorrendo pela face dele. E os dentes estão para fora como de um cadáver, que já faz dias, meses que está se decompondo. Então é inacreditável o que eu estou descrevendo. Então, quando eu olho isso, eu estou olhando para trás. Então, ele também está olhando para a frente. Então, há tanta conversa que eu não compartilhei, mas isso é parte disso. E quando ele está cavalgando, algumas vezes eu vejo que ele está cavalgando com as duas pernas de um lado só. Então, algumas vezes ele monta o cavalo normalmente, algumas vezes ele está virado para trás enquanto ele está cavalgando. Eu não sei se ele está falando com aquele que está seguindo ele, mas é uma situação muito anormal, muito inacreditável. Então, novamente, ele fala aqui, povo abençoado, que este é agora que toca no ebola que eu profetizei, no Zika vírus, no coronavírus que está ameaçando varrer toda a população, dizimar a população, que eu profetizei há 5 anos atrás, mais ou menos isso. Este é aquele que fala dos furúnculos, das feridas que virão, que será pior do que o coronavírus. Este aqui é isso que está acontecendo agora. Quando o Cordeiro, Apocalipse 6:9, ele diz: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar. Então ele diz: vem ver o que o pecado fez com esse povo. É por isso que eu vi. E eis que diante de mim havia um cavalo amarelo, e o nome dele é Morte, e o Hades o seguia de perto. Então foi um arranjo, como se a morte vem e causa morte física. E então, aquele que vem atrás traz morte espiritual. Ele pega a alma. Ele agarra a alma. Então, é uma terrível infraestrutura aqui que Deus arranjou. E ele diz:
They were given power. Foi dado a eles poder. Vocês They were entendem? given what? Foi dado a eles o quê? They Poder. were given Foi dado a power eles poder over a fourth sobre of the earth um quarto to da kill terra by the sword, para matar pela espada, by famine, pela fome and plague, e pragas and by the e wild pelos beasts of animais the earth. selvagens da terra. The sword, A espada, fome, plague, praga and the wild beasts. e So os that's animais amazing. selvagens. Então isso Let me é make this very espantoso. clear to you, blessed Deixa eu people. fazer isso mais claro para The four vocês. horsemen of the Os apocalypse, this is quatro how they cavaleiros do Apocalipse, The Lord intended o the Senhor, ao fazer isso, ele tinha a seguinte intenção: que por causa da negligência da humanidade, ele vai enviá-los para o homem na terra. Para aqueles que negaram a verdade da cruz, eles rejeitaram o evangelho da justiça, da santidade, da salvação, da graça, que é tão santo e tão precioso que Jesus trouxe, certo? Então, porque eles rejeitam e eles aceitam a mentira, então ele envia para eles a mentira, o engano. Então, há toda essa cascata. Primeiro é o cavaleiro branco que envia o engano, a mentira, e então em seguida ele manda o derramamento de sangue, e então em seguida ele manda a fome, tremenda escassez e falta, crise global, econômica global, todos os mercados desmoronando, isso é o que vai acontecer, a hiperinflação que vocês viram na Venezuela, a economia grega. Então ele envia isso. Então agora ele envia o cavaleiro do cavalo amarelo. Mas lembre-se que todos estes cavaleiros trabalham juntas. Ou seja, o efeito do primeiro é acrescentado no segundo, no terceiro e no quarto. Entretanto, o quarto cavaleiro, ele tem soberania. Ele não é limitado na sua jurisdição. É por isso que você vê agora que ele pode até usar a fome. E esta parte, quando ele usa a fome, é o que toca nos efeitos do terceiro cavaleiro. E é por isso que hoje você vê os mercados globais, eles despencaram quando ele trouxe o coronavírus. As companhias aéreas tiveram que parar os seus navios, empregos foram cortados. Então você vê o nível de soberania e poder que foi dado a ele. E ele deve fazer perecer um quarto da população da Terra. Então, 29 de julho, posso repetir aqui novamente? Olha isso agora. Eu estou dormindo no chão do aeroporto porque não tínhamos dinheiro para o hotel do aeroporto. Então, nós dissemos, o chão é de graça. Eu estava tão cansado esperando 24 horas pelo voo. Então, adormeci no chão do aeroporto. A minha mala é o meu travesseiro, esperando pelo voo para atravessar o oceano até São Paulo para fazer conexão para Caracas, para o avivamento na Venezuela. Então, para isso eu estou aqui. E então eu adormeço no meio do dia no aeroporto Oliver Tambo, o aeroporto internacional da África do Sul. Eu estou dormindo lá e há tanto barulho, as pessoas estão andando, passando. O Senhor me toma e me leva até o seu trono no céu quando eu adormeci. E naquele lugar, então ele me mostra o cordeiro quebrando o quarto selo. E quando ele quebra o quarto selo, quando o quarto ser vivente vem e ele conversa comigo, então ele volta e libera este quarto cavaleiro, o cavaleiro do cavalo amarelo, o quarto cavaleiro amarelo do Apocalipse. Então quando ele vem, então eu levanto a minha mão esquerda e ele para. Mas quando ele para assim. Estão vendo isso? Ele para. Ele para. Como você está me impedindo, eu tenho que ir. Ele fica balançando a cabeça assim. Porque ele vinha em velocidade e eu parei ele. E eu parei o cavalo. E ele é tão enorme
Então, o cavalo, porque ele é tão alto, ele se ajoelha, o cavalo dobra as patas e se ajoelha, como os cavalos fazem. Quando ele se ajoelha, então eu pude pegar minha mão esquerda e tocar a face dele. Eu toquei. Sabe, o Senhor, todas essas coisas foram orquestradas pelo Senhor. Vocês entendem? Estão cientes disso? Tudo isso é orquestrado pelo Senhor. Aqui. Então, ele faz a minha mão esquerda esticar e eu ainda posso ver e sentir, tocar a face dele. O rosto, aquela parte comprida do rosto dele, dos olhos, do nariz, e ver que a face dele tem feridas, tem podridão e é esverdeada. É tremendo de ver. A podridão, partes já apodrecidas, decomposição. Eu não estou compartilhando palavras, apenas conversa. Eu estou falando com o cavalo e com o cavaleiro. É por isso que você vê que eu vi o cavaleiro de perto e foi um momento inacreditável, chocante. Se pecado é a causa de tudo isso, então é chocante o que o pecado fez. Para Deus enviar isto, vocês entendem? O homem desobediente, se a desobediência é a razão pela qual o Senhor está enviando isso, mas Ele deu o seu único filho para vocês agora. A libertação já aconteceu, a humanidade já foi liberta. Então, o que está acontecendo agora é abuso e calúnia. E as pessoas não estão recebendo Cristo. Então Ele está enviando-o para os que estão perecendo. Então Ele agora está perto com aqueles olhos afundados, os olhos podres, inacreditável. E então ter uma conversa. Então você lê na Bíblia que o nome dele é morte. Então isto me lembra do primeiro tsunami asiático. E aquele é o dia quando? Ok, o que acontece é muito simples. Bem, não tão simples. Ele veio. Esta é a cama onde eu estou dormindo. Eu estava dormindo, mas eu pude ver a glória aqui deste lado. E ele me fez ver um pouco que ele estava sentado lá. E a sua esquerda estava, e a sua direita também, e eles estavam conversando. E eu disse, por que ele não foi? Eles estavam falando um com o outro, mas você podia ver que o que eles estavam fazendo, as suas entrevistas, você está conversando com o outro, mas o objetivo era... Eles estavam mencionando o meu nome, então, por que ele saiu? Não, ele deveria ir agora, ele deveria. E então, quando este que estava sentado no trono, com a glória, aquela tremenda glória, o que estava no meio, ele pegou a vara de Moisés e colocou lá, e eu pulei. Fisicamente, ele colocou lá. Então, depois disso, ele me feriu agora, e ele falou, agora você pode usar. E agora, no sonho, eu feri o Oceano Índico. Então, você entende que os dois, aqueles que têm o cajado, a vara de Moisés é mais feroz, porque ele sim tem poder para matar toda a população. Ele já está matando com o terror da morte. O outro que abre o céu, e então chove em Lima, Peru, Cacamega, Lagos, todo lugar. Ele é terrível, porque ele tem os terremotos. Os terremotos como o do México é terrível. Mas ele está mais localizado, mas o outro é global. Ele está ferindo os faraós, até mesmo os presidentes estão sacudindo, certo? Você nota a diferença? Quando ele fere com os gafanhotos, é a terra inteira. Quando ele fere com uma praga, é como se ele está ameaçando varrer, dizimar a população inteira, dizendo, eu vou trazer todos eles abaixo. É chocante. Você não pode voar, você não pode comer, você não pode ir ao supermercado, não pode ficar com a família. Bem, vamos seguir para vocês entenderem. Então, de qualquer forma, esta vara, ela feriu o Oceano Índico. E então, imediatamente, quando eu
Fui até o Oceano Índico, e no Oceano Índico eu estava tentando, porque havia muitas pessoas afogando. Então ele me leva até o oceano quando as pessoas estavam se afogando. Então o anjo da morte que estava no Egito, ele vem e diz, ele tira a minha mão e fala, eu sou aquele que está fazendo isto. Deixa-os se afogar. E ele me tirou quando eu tentava ajudar os que estavam afogando. Então quando você vê a profecia, como que aquele tsunami asiático aconteceu, o anjo da morte, isso é ele. Ele está no cavalo. Mas agora eu posso conectar aqui no Oceano Índico. O anjo da morte estava no Egito. É o mesmo anjo da morte quando eu encontrei o conselho do Chile, com o bispo Jorge e todos eles, quando eu os encontrei antes do terremoto, e eu disse, eu vi o anjo da morte sobre essa nação, e eu disse, é o anjo da morte que estava no Egito. Eu acho que naquele tempo eles não entenderam o que eu disse. O anjo da morte. Surpreendente. Então, algumas dessas interações e conversas fazem parte de outro eixo, deste outro lado entre o Senhor e os seus servos. Mas vocês veem agora, ele diz, depois disso, na posição do trono, então imediatamente, acabando com ele, então depois que eu conversei, eu deixei ele ir. Então ele foi por toda a terra, por toda a terra ele foi. E então você vê tudo acontecendo agora. Então eu quero ler isso e trazer isso dentro do contexto, porque ele diz, e o Hades, o inferno, o segue de perto. Foi dado a eles poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Então, ele está falando a respeito de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então, essa cascata que começou com o coronavírus, isso ainda vai piorar, vai crescer, porque eles têm que atingir o alvo deles. Somente 2 vezes o Senhor o permitiu voltar. E o cavaleiro. E o cavalo veio, mas eu vi que o cavaleiro tinha corrido porque ele tinha trabalhado o cavalo. Então essas são conversas que são realmente em um outro eixo entre o Senhor e o seu servo. Não são, na verdade, para vocês, porque isso agora é este outro lado, certo? Mas de qualquer forma, o que ele está dizendo aqui é que ele vem para matar. E desta vez eu vejo que a profecia vem do coronavírus. Vem a profecia do coronavírus. A profecia então vem desta tremenda angústia de enfermidade e então Deus coloca essa enfermidade onde? Na Ásia. Ele a coloca na Ásia. Então, é surpreendente. É surpreendente. Chocante. Agora ouçam. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele traz morte. Em outras palavras, ele é o rei do terror. Vocês veem que o terror da morte consumiu esta terra. E o inferno está com ele, seguindo-o. Todos os dias. Mortes, corpos mortos. Algo que aconteceu errado, a desobediência do homem. O que ele faz? Ele vem para a terra e traz uma condição de eterno clamor, choro e miséria. Um eterno clamor, choro
e miséria. Através do terror da morte, ele agora traz choro, angústia. Então, é impressionante que ele foi liberado direto do trono de Deus. Isto não é chocante? Isto é agora o que faz Deus ser Deus. É muito chocante. Mas eu estou tão feliz que todo o estrago que ele faz, ele está debaixo do controle do Senhor, ele não pode fazer o que ele quer. Então ele traz grande destruição. Ele traz enfermidade, porque ele também tem a espada, e ele traz devastação, e é incomparável a devastação que ele traz em relação aos outros cavaleiros. E ele usa tudo que está à disposição dele. Ele usa engano, ele usa as pestilências, enfermidades, crise econômica, os animais selvagens, as pragas. Então, se você olhar muito claramente como o mundo está hoje, você pode dizer que ele veio e ele remove tudo o que faz esta vida feliz nesta terra. E lembre-se que este não é o tempo ainda para a ação dele. Não, não. O Senhor está dando apenas um pequeno vislumbre daquilo que está vindo, para que nós saibamos o que vem na frente, para que nós possamos decidir. Não, este ainda não é o tempo dele. Este ainda é o princípio das dores de parto. O Senhor está simplesmente amando vocês e dizendo: olha o que está vindo. Vocês vão esperar isto? Vocês não vão se arrepender, vocês não vão receber Jesus. Então você vê o coronavírus, a devastação, o pânico, o medo. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, a esposa do primeiro-ministro canadense já deu positivo. Todos os líderes, muitos em todo o mundo, pequenos e grandes, ricos e pobres, todos estão debaixo do terror de Deus. E não tem como parar. Então você pode dizer que ele tem poder massivo. Foi dado a ele poder massivo. E ele capturou os 4 cantos da terra. Simplesmente onde nós começamos a conversar até agora. 12 nações foram acrescentadas à lista que ele conquistou. Mas este ainda não é o tempo dele. Então, como será então na grande tribulação? Muito pior. É isso que o Senhor está falando através do coronavírus. Ele diz: por favor, não sejam complacentes. Vocês são tão amados porque simplesmente nasçam de novo. Parem com o catolicismo, parem com o Islã, parem com todas as outras religiões, recebam Jesus, para que vocês possam entrar no reino da vida eterna, o reino do céu, o reino de Yahweh, certo? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então, Deus dá a ele o poder. E o Senhor dá a ele os instrumentos da ira. E dá a ele liberdade para que ele possa agir sem um sentimento. Ele causa calamidades públicas sem sentir nada diante do comando dele. Veja o que ele causou, as tragédias públicas globais que ele tem causado. Ele é insensível. Então, graças a Deus que ele está debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. Mas qual é a mensagem que o Senhor Deus está dando através dele? A mensagem é: a grande tribulação está vindo. A tribulação está vindo. Em outras palavras, o arrebatamento está prestes a acontecer. Qualquer pessoa na terra hoje pode dizer que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Vocês podem não saber a hora, o dia e a hora, mas vocês sabem que algo vai acontecer. Mas o mais importante é o alerta que ele traz para a igreja, para aqueles que amam a Cristo, aqueles que querem recebê-lo e que se importam com a sua eternidade, é de que a tribulação está próxima. E a razão pela qual isso é tão importante é por causa do 5º selo. A importância do cavaleiro, do 4º cavaleiro, do 4º cavalo do Apocalipse. Aquele amarelo esverdeado, morte, ele é
enfermidades, enfermo. A razão é isto, é por causa daquilo que acontece no quinto selo. Então eu quero cobrir o quinto selo, então eu vou pôr tudo em perspectiva. Por que vocês têm que celebrar agora? Não a morte, não estou falando para celebrar os que estão morrendo, não. Eu estou dizendo, vocês devem se preparar para a eternidade, para sair daqui, porque a vida nesta terra não está boa, não há nada de bom aqui. Em outro caso, não haverá nada de bom aqui. Você vê que o diabo enganou o mundo e os homens, e eles estão pensando que a igreja está achando que aqui é o lar deles. Não, nós já entendemos que não queremos estar aqui, não queremos ficar aqui. Então, é por isso que para vocês, esta hora, e na verdade, em termos do relógio, se o relógio está dizendo que neste tempo isso vai acontecer, então isso é muito importante. Por isso que ele diz no livro de Lucas 21, quando ele diz, quando você ver tudo isso acontecer, levante sua cabeça e saiba que a tua libertação está próxima. Então, em termos do relógio, eu sei que é muito doloroso, mas a desobediência e o pecado do mundo é o que está causando isso. Então, a importância da quebra do primeiro selo. E então a libertação do cavaleiro, dá o terceiro selo, quando ele libera o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, 29 de julho de 2009. Então você pega a morte que você vê no Iraque, na Síria, a morte que você vê na Líbia, a morte que você vê em Uganda, o do Holocausto, a morte que você vê do coronavírus, os terroristas. Tudo que você vê, isso não é nada ainda. Vocês ainda não viram o que é a morte. Então, quanto mais a morte vai ser liberada, na outra dispensação, quando ele vai andar a pleno vapor, todo vapor, com todo o poder, isso deveria ser horrível para vocês, causar temor. Então, eu quero que vocês entendam por causa daquilo que eu vou ler agora. Ele diz, quando o cordeiro abriu, versículo 9, Apocalipse 6. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles sustentaram. Eles clamaram em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos e irmãs, que deveriam ser mortos como eles tinham sido. Então isso é tão horrível de se ouvir uma coisa dessas. Antes de eu ir até a primeira parte deste selo, ele diz que está determinado que eles vão ter que ser mortos. Eles têm que ser decapitados. Então, espere até que os outros também tenham sido decapitados. Então, o destino deles é ser decapitado. Então, quanto que nós queremos entrar no arrebatamento? Se eu fosse você, eu ia querer entrar no arrebatamento. Porque agora ele está dizendo que todos os que entrarem na grande tribulação, é por isso que eu disse que a razão do quarto selo é tão importante, este vislumbre que o Senhor está dando agora. Porque ele está dizendo, olha, o próximo selo, no próximo selo, a grande tribulação já está acontecendo. O próximo selo já é a grande tribulação acontecendo, porque as pessoas já estão sendo decapitadas pelo Evangelho. É por isso que vocês não vão querer esperar. Então, entre os quarto e o quinto selo, o arrebatamento aconteceu. Vocês entendem? Entre o quarto e o quinto selo, o arrebatamento já aconteceu. Então, o próximo selo, quando o próximo selo quebra, quando ele é quebrado, já é na tribulação, já é no auge da tribulação, já é o clímax da tribulação. Na verdade, a grande tribulação. Então, os primeiros 3 anos e meio já passaram e este agora é o coração da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio. E lembre-se que o anticristo não pode ser revelado. A pessoa do anticristo não vai ser revelada enquanto aquele que o detém não seja tirado do caminho. E nós sabemos que esse que o detém é o Espírito Santo. Estamos juntos? Então isto te diz.
Yeah, that tells you Sim, very isto clearly. diz para vocês muito claramente very important. que isto é muito importante. Because in the Porque fourth seal, no quarto selo, then the fifth então, seal, o now there quinto are selo people agora, crying há out pessoas gritando under the altar. debaixo do altar. And you see, they're not E crying você that, vê Lord, que let the eles não kingdom estão come. gritando, oh, venha o seu reino. Não, They're crying eles for estão justice. gritando por justiça também. When will you come? When will the Quando kingdom tu come? virás? They're Quando o crying out reino for virá? justice. Eles estão clamando por justiça, para a retribuição. Quando tu nos vingarás? And that's why I thought the E é fourth por seal isso is que eu very achei que o important quarto selo é for muito you to importante understand the para fourth seal. vocês entenderem o quarto so, selo. This makes Então, it a very isto powerful, faz time. disso, Because now I deste want um to tempo use muito this moment poderoso, before we porque eu move to other quero seals. usar I este want to use momento this particular antes de moment mover para os outros selos. bring your attention Eu to the quero fact usar that este within the momento clock of para God, trazer you should este be tempo dentro do advantaged as a church. relógio de Deus, if these things um were tempo de supposed to vantagem take para a place, igreja. they were Porque neste destined to take tempo, place at this time. há algo For que you, está before I destinado a handle the great acontecer neste tribulation, tempo, because I have a antes de eu whole- lidar com a I have a grande whole tribulação, message here that porque eu I'm going tenho to start toda uma now mensagem on the aqui que eu vou great começar a tribulation. respeito da Where grande now tribulação, I will now take onde you agora eu vou inside. levá-los dentro. I'll take you Eu vou inside levá-los the tribulation, dentro the da great tribulação e da tribulation. grande The more tribulação. the reason you Então, want para to que leave. vocês tenham mais razão para querer sair, para não passar por isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas não estão informadas. Eles não estão sabendo, senão eles não estariam assim. Eles não estariam desta forma. Porque será um tempo terrível e ninguém poderá suportá-lo. Então, antes de irmos para a grande tribulação e na tribulação, e quanto a vocês, igreja, nessa hora, tudo está So acontecendo. much pain. Tanta dor, tanta angústia. How ought you Como que vocês devem se comportar? the coronavirus Com o so much death is coronavírus, already happening. But this is tantas not mortes yet it. acontecendo, mas não é Not isso. yet it. Não é isso. It's just a glimpse Isso of é what's apenas um coming. The vislumbre terror do que is está vindo, o terror que está vindo. But for the church, Mas para a igreja, within the dentro timeline of da God, linha do prophetic tempo timeline of God, profético de that Deus, this a was linha do tempo profético, destined to take place. isto foi destinado para acontecer. Foi profetizado, significando que estava lá na linha do tempo e na plenitude do tempo, teve que acontecer dentro da contagem regressiva para a vinda do Messias. Então vamos olhar no livro de Lucas 21. Isto agora é para vocês, povo abençoado. In your masks and gloves. Aí, vocês que estão em suas máscaras e luvas, como a vida mudou tanto, não é? Como mudou sem vocês perceberem. Lucas 21, 28, ele diz: When these things begin to quando take estas place, coisas começarem a acontecer, levanta as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Está próxima nessa versão, ele diz. Significando que para vocês, este é o tempo para assumir a liderança, para procurar e desejar ir para o céu. Caso contrário, vocês sabem, aqui não é o lar de vocês. Então, como que vocês devem se comportar como igreja? Vocês têm que usar a vantagem para isso antes de eu entrar na tribulação e na grande tribulação, que é a mensagem hoje e amanhã. Porque eu creio que quando eu terminar a sétima trombeta e o papel destes dois profetas lá, vocês vão dizer, ok, chega, já entendi, eu tenho que ir agora. Caso contrário, as pessoas vão achar que haverá festa e todas essas coisas. É importante deixar isso bem claro, certo? Então, quanto a vocês, vocês têm que levantar a sua cabeça e se alegrar, porque isto foi destinado para acontecer. Isso significa para nós que morrer agora é estar com Cristo. Ir no arrebatamento significa ir celebrar as bodas, certo? Aleluia. E quanto ao livro de Tito? O livro de Tito. Como que vocês têm que receber isto como igreja? E eu vou descrever, e hoje eu descrevi profundidades do primeiro selo, segundo selo e o cavaleiro do cavalo preto.